Olá, todos e todas. Eu quero dar boa tarde, boa noite, bom dia, né? Cada um de vocês vai ter acesso a essa gravação em um momento aí do seu dia. Eu sou a professora Raquel Aparecida Souza, professora do curso de Pedagogia do campus do Pontal, da UFO. E é um prazer, né, poder estar nesse momento compartilhando com vocês algumas ideias relacionadas às tecnologias e às contribuições das tecnologias na prática pedagógica. Né? Eu agradeço aí ao grupo de professoras que organizaram, né, essa atividade de extensão, como uma forma aí de trazer algumas reflexões para todos os colegas que estão aí se organizando e estudando para prestar esse concurso da Secretaria de Educação. Então, o nosso tema, né, da nossa aula é relacionado a um item, né, que é destaque no edital do concurso, que é chamado de Novas Tecnologias e suas contribuições na prática pedagógica, né, cuja sigla nós podemos identificar por NTICS. Bom, eu espero, né, com essas ideias que eu trouxe aqui para vocês, poder contribuir, né, uma forma de a gente estar pensando algumas reflexões, né, dessa temática que vai estar aparecendo nas provas de vocês, e também deixar aqui algumas dicas, alguns pitacos, algumas indagações para que vocês continuem pensando a respeito dessa temática que é muito importante, que é muito cara para a nossa educação. Bom, então esse material, esse slide, ele foi elaborado nessa ferramenta que chama Geniali. Eu estou usando essa ferramenta no modo gratuito, então depois também quem quiser utilizar, quem quiser criar aí seu conteúdo digital, né, porque ela apresenta algumas interatividades que são interessantes, vocês também podem utilizar, ela tem o plano gratuito e o plano pago, tá bom? Bom, vamos lá, começando aí a nossa discussão. Quando nós falamos em tecnologia, logo pensamos, algumas palavras nos vêm à nossa mente, né? A gente pensa em celular, a gente pensa em telefone, a gente pensa em computador, a gente pensa em televisão, internet, redes sociais, equipamentos, ferramentas, né, que são produzidas recentemente na nossa sociedade. Mas aí, será que a tecnologia é somente um produto mais novo, mais recente? Tecnologias de respeito apenas aos equipamentos e ferramentas tecnológicas? Então, é preciso a gente ampliar um pouco mais o nosso olhar em relação a essas ideias, né, que nós já temos em mente. Por isso que é importante nós pensarmos aí de onde que surgiu, que momento histórico, né, quais as condições que surgiram as tecnologias e como que as tecnologias passam, né, agora a estar tão presente na educação. Eu queria compartilhar com vocês um pequeno trecho de um filme, né, que é Uma Odisseia no Espaço, um filme bem antigo, dirigido por Stanley Kubrick, né? Ele apresenta nos seus momentos iniciais uma cena em que um homem macaco aprende a utilizar um osso como objeto de múltiplas funcionalidades, né, para ataque de inimigos, de animais, para cavar, etc. Então, eu queria que vocês me acompanhassem aqui uns 2 minutinhos, né, esse trecho que eu trago para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Essa parte inicial não tem som, tá bom? Apenas a imagem.
Então, a partir desse pequeno trecho, né, desse filme, a gente consegue perceber ali que o homem macaco, ele, de tanto utilizar, né, à medida em que ele vai utilizando e tendo necessidade de manusear aquele osso, ele vai, né, de certa forma, transformando, né, em algo natural, pensado e produzido, ou seja, transformando-se em uma tecnologia. Então, esse filme, né, Odisseia no Espaço, ele é um filme de ficção científica dirigido por Stanley Kubrick e ele foi lançado em 1968. Embora o filme se concentre na exploração espacial e na inteligência artificial, pode ser associado ao uso de tecnologias na educação de várias maneiras, né? Por exemplo, ele vai apresentar, depois se vocês quiserem explorar o filme, ele vai apresentar uma inspiração em relação às questões da tecnologia avançadas, né, como, por exemplo, o computador HAL 9000, que pode inspirar o desenvolvimento de tecnologias educacionais futuristas, que podem representar aí, a evolução, né, dos computadores, da inteligência artificial que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, um filme que foi pensado em 68 já trazia elementos, né, futurísticos, ou elementos que hoje a gente está vivendo. Também pode servir como uma ferramenta ou uma proposição, né, para ensinar conceitos de ciência, né, para os nossos alunos e alunas, e trabalha também com a questão da realidade virtual, simulações, né? O filme ele vai trazendo algumas cenas em que os astronautas interagem com a tecnologia avançada, incluindo dispositivos de realidade virtual. Então, embora seja um filme à sua época de grande repercussão, né, ele já apresentava assim, algumas possibilidades da influência que as tecnologias poderiam, né, e estariam, né, ocasionando na nossa vida humana e também na educação. E nesse sentido, esse pequeno trecho, né, do vídeo também nos mostra que é importante a gente destacar que é um filme que foi produzido num contexto histórico, né, na qual ele deixou, no mínimo, muitas ideias turbulentas, né? Porque os críticos colocam, né, que ele apresenta, nessa época, avanços científicos, tecnológicos, elementos que trabalham a questão da contracultura, a Guerra Fria e a questão da corrida espacial. Então é um filme aí de 2 horas e 21 minutos, mais ou menos, e tratou de temas, né, relacionados à evolução humana, à inteligência artificial, à vida extraterrestre, ainda que de uma forma muito sutil, né, que evitasse aí o óbvio. E é claro, né, apresentando elementos para o futuro no qual hoje nós estamos vivendo. Então, por que eu trago esse trecho desse vídeo? Para a gente pensar que tecnologia, ela não é apenas nova tecnologia, né? Então, lá no edital, eu estava dando uma olhada no edital do concurso, não é uma questão de erro, nada, mas é questão de uso mesmo de nomenclatura, né? Muitas pessoas usam como novas tecnologias para a educação. Na verdade, a gente tem que pensar as tecnologias a cada momento, a cada época, ela é nova para esse momento, né? Então, a essa época, né, desse vídeo, ele relatou a evolução da mente e a necessidade de construção de elementos, de ferramentas, né? E isso é o que alguns autores também vão trazer como sendo uma caracterização, um conceito, né, relacionado ao termo de tecnologia. Então, por exemplo, para Paiva, 1999, ele vai destacar que, historicamente, tecnologia ela tem sido entendida como conhecimento, né? Mais especificamente aquele relacionado à competência de produzir com controle efetivo sobre, né, o ambiente produtivo. E também uma autora, né, que é muito conhecida dentro do campo das discussões das tecnologias é a Vani Keynsky, né? Aqui eu trouxe alguns trechos, né, das suas obras de 2007, 2008 e 2012. E a Keynsky, ela vai nos ajudar a compreender esse termo, né, da tecnologia, esse conceito da tecnologia nessa visão mais ampla, não apenas, né, pensarmos, né, que a tecnologia ela está relacionada à informática, ela está relacionada às redes
virtuais, a internet, mas as tecnologias são ferramentas criadas pelo homem para facilitar, aí eu costumo brincar, né, com os meus alunos, para facilitar ou para dificultar a vida em sociedade, né? Porque quem constrói, quem cria e recria faz por vários motivos, né? Inclusive relacionado à questão das guerras, né? Então, tecnologias, elas são tão antigas quanto a própria espécie humana. Então, a expressão tecnologia, para Kensky, diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito de tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações. Então, nesse sentido, né, que a gente precisa entender que tecnologia ela não é só a capacidade de desenvolver utensílios, aparelhos, ferramentas, como também engloba tecnologias simbólicas, né? E tem um texto dela que que a Kensky vai trabalhar sobre a questão da tecnologia, da inteligência e as suas diferentes formas de linguagem, né? Então, ela vai trabalhar as tecnologias simbólicas, tecnologias organizadoras, que também são relacionadas à questão da gestão da atividade produtiva e as relações humanas e relações de trabalho, né? Então, ainda em outro texto, a Vannie Kensky, em 2002, ela vai colocar que o conjunto de todos os conhecimentos, princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, chamamos de tecnologia. Então, para construir qualquer equipamento, uma caneta estereográfica ou um computador, os homens precisam pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o processo. Então, o conjunto de tudo isso chamamos de tecnologia. Então, tecnologia, a gente precisa entendê-la como um conceito mais amplo, né? Por que a gente trabalha com esse conceito mais amplo? Porque a gente teve um momento da história das iniciativas, né, da inserção de tecnologias na educação, em que algumas pesquisas apontavam que uma grande parte dos educadores justificavam a não utilização de tecnologias nas suas práticas educativas porque não sabia informática, nunca tinha feito um curso, né, de computação. Quando, na verdade, o que está sendo posto é que a gente pense que as tecnologias, como sendo essa possibilidade de usar a razão para a construção, a partir de um planejamento e um determinado fim, que pode ser utilizado na educação, todo professor que tenha feito ou não um curso de tecnologia pode sim também usar a tecnologia nas suas práticas educativas, né? Então, esse conceito a gente precisa ampliar, precisamos entendê-lo, até porque nós vamos ver aqui alguns documentos, né, como alguns documentos legais, por exemplo, a LDB, Plano Nacional de Educação, a BNCC, que são documentos que vão trazer agora a inserção, né, das tecnologias na educação. E o discurso que esses documentos trazem é nessa perspectiva. Embora existam, né, trabalhos e estudos críticos que vão mostrar que não é porque esses documentos apresentam essa perspectiva crítica que tem sido feito, né? E já é uma outra discussão. Então, nosso objetivo aqui com vocês é estar explorando esses conceitos para que vocês, no conjunto dessas reflexões, consigam aí relacionar, né, com as perguntas que vão aparecer para vocês nas provas desse concurso. Então, bom, vai ficando claro, né, para a gente que à medida em que o homem ele vai evoluindo, né, à medida que a evolução do homem vai acontecendo, está intrinsecamente relacionada também com a evolução do próprio capitalismo, né, com o modelo, o sistema capital no qual nós, seres humanos, nos relacionamos, nos envolvemos no trabalho, nos nossos estudos, nas nossas relações humanas, e também está relacionada à evolução das tecnologias. Então, são elementos que se relacionam. Então, a criação de novos meios de comunicação
processo de produção industrial da informação mostra uma nova realidade para a utilização das tecnologias da inteligência, né? E aí a Keynes, ela vai trazer lá em 2007 a questão das mídias, né? Então, desde que o homem é homem, que ele vai ter necessidade de criar elementos, ferramentas, né, para sua sobrevivência, para sua manutenção. Com isso também, a evolução do capitalismo vai fazendo com que indústrias capitalistas, né, donos do poder, também vão percebendo e vão ampliando as possibilidades das invenções tecnológicas, né, para determinados fins, em geral para fins econômicos, né, em busca de mais lucros. E com isso também a evolução das tecnologias, no caso aqui as mídias, por meio dos meios de comunicação de massas, também se ampliam, né? E ampliam também o acesso a todas as pessoas, ou a algumas pessoas, né? Porque também é preciso a gente pensar que nem todas as pessoas têm acesso às informações, mas a ideia é que, à medida em que a evolução vai acontecendo, mais pessoas, mais indivíduos vão tendo a possibilidade de ter acesso às informações. Então, os suportes midiáticos populares, por exemplo, jornais, revistas, rádio, cinema e vídeo, apresentam uma grande penetração social por meio da linguagem oral, escrita e digital. Então, a Vanny Keynes, ela tem um texto que ela vai destacar, trabalhar essas 3 formas de linguagens, né? E a síntese dessas linguagens, a possibilidade híbrida, né, delas se encontrarem por meio do som, da imagem, do movimento, produzindo aí um novo formato, né, midiático, que são por meio das tecnologias da informação e da comunicação, ou as tecnologias digitais da informação e comunicação. Então a gente encontra ou a sigla TICs ou TEDx. No caso do edital, né, eu fui lá conferir, e ele chama como NTICs, né, que são as novas tecnologias da informação e comunicação. Então, só para vocês entenderem que a visão aqui de novas está relacionada às tecnologias de informar e comunicar. Também a gente pode encontrar NTICs ou NTDICs, né, porque vai estar relacionado às novas tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, essas siglas vocês podem encontrar aí, né, em uma ou outra questão aí do concurso de vocês. Bom, então, o que são TICs, né? TICs, TEDx, NTICs, NTDICs, como eu disse anteriormente. Sim, elas estão relacionadas, né, com a questão da televisão, do rádio, dos celulares, dos vídeos, dos softwares, dos computadores, da internet, da multimídia, da televisão interativa, do videogame, né? E aí a gente tem uma infinidade de possibilidades de tecnologias da informação e da comunicação. As novas tecnologias, né, essas novas TICs, elas não são meras, a gente precisa entender que elas não são meros suportes. Elas têm linguagens próprias, lógicas próprias, né? E as suas maneiras particulares para divulgar as comunicações, né? À medida que, né, à medida em que haja a necessidade dessa divulgação. Essa comunicação, elas podem ser feitas, né, pelas mais variadas formas, né, como aqui se coloca aqui, as capacidades perceptivas, capacidades emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas. Mas o que é novo agora, ela vai chamar nossa atenção. Não pode ser mais daqui a pouco. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa, por exemplo, quando a gente vai ler um texto sobre novas tecnologias, é importante a gente ver o contexto, a data, o ano, a época que foi escrito, né? Porque às vezes o que é novo agora pode não ser daqui a pouco. No momento a gente está falando muito da inteligência artificial, né? Então, daqui a pouco a inteligência artificial ela não é mais nova, né? Para o contexto em que ela vai estar. Porque as tecnologias, elas evoluem muito rápido, né? E esse é um dos grandes desafios para a educação, para os professores, para os alunos, né? Então, nós temos no Brasil várias experiências
de inserção de tecnologias na educação. Temos várias possibilidades, vários programas, várias ações, várias políticas, né? E aí, muitos estudos têm mostrado para a gente por que então, até hoje, século XXI, ano 2023, a gente não tem de fato ações que realmente auxiliem, né, que o uso de tecnologias na educação realmente esteja melhorando as práticas educativas. Por que a gente vê muitas pesquisas mostrando que muitas escolas da zona rural e da zona, né, urbana ainda não têm acesso às tecnologias, no caso aos digitais? Por que muitas escolas que já tiveram acesso a tecnologias digitais, a gente teve programas como o ProUca, né, um computador por aluno, programas dos laboratórios de informática nas escolas, programas de formação de professores para uso de tecnologia, por que a gente ainda não consegue perceber mudanças na prática? Então a gente tem que pensar que, e aí eu vou trazer para vocês aqui algumas indicações de leituras, né? Mas assim, resumidamente, uma grande parte das pesquisas tem mostrado que no Brasil a maioria das nossas políticas e ações, elas estão mais voltadas, estão mais preocupadas com as questões de infraestrutura, né? Agora a gente tem uma política nova, né, que foi aprovada em 2017 por meio de um decreto e depois tornou a política em 2021, que é a PIEC, a política, eu vou falar dela também daqui a pouquinho, mas é a Política de Inovação e Educação Conectada, que ela pretende levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas, urbanas e rurais do Brasil. Então, a gente tem ações, a gente tem políticas, mas por que elas não estão funcionando na prática? Em geral, elas mostram grandes preocupações, ou a maior parte da preocupação é com a questão da infraestrutura, né, a questão de acesso à internet agora, né, acesso a computadores, acesso às ferramentas. Mas, na verdade, a Keynes, que já em 2007, né, no seu livro, ela vai mostrar para a gente que, para além de infraestrutura, para além de acesso, é importante também que nós possamos ter uma compreensão mais ampla de educação, de qual educação nós temos, de qual educação nós queremos, para que nós também, por meio dessa própria educação, aprendemos a usar essas tecnologias, né? Então ela vai falar, usamos muitos tipos de tecnologia para aprender e saber mais. E precisamos da educação para aprender e saber mais sobre tecnologia. Então é uma relação, né, intrínseca entre educação e tecnologia, certo? Bom, eu trouxe essa ideia para a gente pensar, né? Muitos de vocês que já atuam na escola, são alunos, estão terminando aí o curso, já fizeram estágio, né? Já tiveram contato em escolas. Vocês não veem os jovens, as crianças, os adolescentes, falando em novas tecnologias, né? O que a gente vê é elas falando do que elas fazem com elas. Então, elas estão com as tecnologias na sua mão, né? Então, elas contam pra gente como criar um site, como enviar um e-mail, como teclar um chat, como jogar, como brincar. Quer dizer, na verdade, elas nem contam, elas fazem, né? A gente vê elas fazendo isso. Vê elas, né, utilizando ali as redes virtuais. Infelizmente, muitas vezes, não de uma forma, né, tão positiva que possa ajudar o seu processo de ensino, o seu processo de aprendizagem, mas a gente vê né, crianças, jovens, adolescentes fazendo uso das tecnologias, né? Então, se ela é nova hoje, amanhã ela pode não ser mais para esse mesmo indivíduo, né? Enfim, a Keynes, que ela vai falar para a gente que eles usam naturalmente as tecnologias, né? A capacidade máxima dessas ferramentas, desses computadores, dessas redes virtuais para interagir e criar juntos. Então, eu pergunto, como que nós podemos usar, né, também de uma forma natural, as tecnologias que nós temos em sala de aula para aprender, para o aluno aprender e para nos auxiliar enquanto professores a ensinar, né? Isso tem a ver com a questão do uso pedagógico, né? E eu acredito que talvez nesse concurso de vocês
né, pelo menos o item que foi colocado lá, né, em todas as partes, em todas as provas, em todos os cargos, relacionado a como essas tecnologias podem auxiliar, né, esse uso pedagógico. E esse é um desafio que eu disse para vocês, que nas políticas e nas ações que já foram implementadas no Brasil até hoje, nós não avançamos muito. Nós não avançamos, né, em relação a isso. Mas essa pergunta ela é importante, porque você que vai atuar, né, vai fazer o concurso para professor, ou para assistente, ou para coordenador pedagógico, né, eu vi lá que tem várias vagas, né, e funções, a gente vai ter que pensar que nós estamos num momento em que não há mais aquele discurso de que não vou usar, de que não vai usar, de que não tem como usar, né, nós já vencemos esse momento. Agora, o nosso desafio é saber como usar, né? E aí, é um uso pedagógico que nos desafia, né? Como que a gente pensa essa questão do uso pedagógico? Bom, eu acredito que antes de qualquer né, planejamento, de qualquer ação nossa na educação, nós temos que ter muito claro qual é a concepção de educação que nós temos. Porque a gente vai conseguir perceber que não se trata só de tecnologia, né? A gente vai pensar isso, a questão dos materiais didáticos como um todo, as apostilas, o quadro, o vídeo, enfim, tudo que é possível, né, dentro de uma escola, professores e alunos terem acesso para auxiliar esse processo de ensinar e aprender. Então, a tecnologia é mais um desses elementos. Quando a gente tem claro a concepção de educação que a gente tem, fica mais... não é fácil, né, gente? Falar que é fácil também é demais. Mas fica, talvez, mais possível pensarmos nesse nosso planejamento, né? Então, a gente precisa ter clara essa concepção. E ter clara essa concepção que nós temos e queremos desenvolver. Isso se nós estamos preocupados aí, né, e preocupamos realmente com o aprendizado do aluno e queremos que, de fato, ele aprenda. Para isso, é necessário que a gente reveja os nossos paradigmas, né? Tem um autor da gestão e das políticas educacionais que eu gosto muito, que é o professor Vitor Paro, né? E ele, assim como outros autores de uma visão mais crítica, ele nos ajuda a entender, a todo momento ele nos faz lembrar, né, do objetivo central da educação. Então, na educação, um dos objetivos centrais é que o aluno ou a aluna aprenda, né? Então, nós professores, não é que nós temos que nos responsabilizar pelo aprendizado, unicamente do aprendizado do aluno, né, e da aluna, mas nós temos um papel fundamental. E se nós temos esse papel fundamental, a gente começa a perceber que a gente precisa rever os nossos paradigmas. Então, às vezes, eu tenho uma visão de educação que eu acredito há muito tempo, sempre foi assim, sempre deu certo, eu não quero mudar. Então a gente fica nesse dilema. Só que a gente esquece que a gente está num mundo que já mudou. O nosso mundo, o nosso século XXI, ele já mudou. Então, a gente usa as ferramentas tecnológicas hoje em todas as áreas da nossa vida. E na educação, a gente ainda não aprendeu a utilizar de uma forma que esse uso seja pedagógico, né? Seja um uso pedagógico e seja um uso planejado e seja um uso que de fato ele represente significado para mim, professora, e para o aluno que está aprendendo, né? Então, esses elementos a gente tem que ter claro. Bom, nesse sentido, qual seria então as concepções de educação que nós temos, né? Nós vamos voltar daqui a pouquinho nisso. Por quê? Se nós formos pegar lá no nosso LDB, a nossa LDB 9394/96, né? Então, de 1996 para cá, a nossa LDB ela já foi, ela tem sido constantemente revisada, atualizada, né? Mas de uma maneira geral, eu trouxe para vocês aqui alguns artigos, né? Que talvez sejam artigos que possam aparecer aí na prova de vocês. E depois vocês podem ter acesso, voltar lá, entender, né? Fazer as análises de vocês. Mas se a gente pensar TICs, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, na nossa LDB,
Lá no ensino fundamental, vai ser a primeira vez que a gente vai ver aparecer, né, essa palavra, esse termo, e alguns estudos já mostram pra gente, estudos, né, pesquisas científicas, que nós não temos ainda, não foi colocado ainda, né, não foi apresentado para a educação infantil. Embora na educação infantil a gente tenha experiências com o uso de tecnologia, né, mas no caso aquele da LDB, ela aparece lá no artigo 32, no ensino fundamental, onde vai falar que essa etapa, né, da educação, que é o ensino fundamental, tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante alguns elementos. E lá no inciso segundo, né, vai falar a respeito da compreensão do ambiente natural social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Né? Então, lá nesse artigo 32, inciso 2º, a gente vai encontrar a relação, né, da tecnologia para a educação. E aí depois, relacionando ao ensino médio, a gente vai encontrar, né, lá um artigo que é o 35A, ele foi incluído pela Lei 13.415 em 2017, e está relacionando à Base Nacional Comum Curricular. Então, lá nessa inserção na LDB, vai trazer sobre aquelas linguagens, né, relacionadas às linguagens e às suas tecnologias, a matemática e as suas tecnologias, ciências da natureza e as suas tecnologias e ciências humanas sociais aplicadas. Essas questões aqui, elas são melhor detalhadas na BNCC, né? Então, depois a gente vai trazer um pouquinho sobre como que é visto lá as tecnologias na BNCC, mas aqui na LDB vocês podem voltar depois aqui nesse artigo, né, e tentar trazer aí outros elementos que vocês acharem interessante. Outro artigo da LDB que traz a menção à questão da tecnologia é relacionado à educação profissional e tecnológica, que está lá no artigo 39, né, onde coloca que a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, aqui é trazido, né, o termo numa visão ampla da relação com a educação profissional e tecnológica. E também é uma redação dada, né, pela Lei 11.741. O artigo 43... essa lei aqui, gente, 11.741, ela é de 2008, né? Outro artigo da LDB que menciona a questão da tecnologia na educação é o que relaciona a educação superior. Está lá no artigo 43, né? O inciso 3º, em que é colocado que a educação superior, ela tem por finalidade, entre outras questões, incentivar o trabalho de pesquisa, investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, né? Então, se a gente for observar aqui na LDB, nós estamos falando em questão, né, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação profissional e tecnológica, que aqui é uma modalidade, né, que são níveis, e aqui do nível da educação superior. E também aparece em outros 2 momentos na LDB, que está relacionado à questão da educação bilíngue, lá no artigo 60A, no parágrafo 3º, né, em que vai trazer a questão da tecnologia assistiva. E o artigo 62, que vai fazer menção à questão da formação docente para atuar na educação básica, né? Então, ele vai mostrar esse artigo para a gente, algumas possibilidades dessa formação que poderá ocorrer por meio, né, da utilização de recursos e tecnologias de educação à distância. Bom, como eu disse para vocês, a gente está aqui trazendo para vocês alguns elementos mais teóricos, né, aqui agora de documentos legais, e não dá aqui nessa aula para a gente fazer a discussão, né, num aspecto mais crítico, né, uma abordagem mais crítica, até porque eu acredito que não seria aí o caminho, né, que os concursos vão trazer. Embora eu acredito, eu dei uma olhada nas provas, né, da FGV, que
que é a empresa que vai fazer o concurso, está fazendo o concurso que vocês estão participando, e eu achei super interessante as questões que foram formuladas, né? Traz alguns aspectos críticos de compreensão, né, do uso de tecnologia, da relação que aparece na BNCC, que aparece na LDB, no próprio plano, o PNE, o Plano Nacional. Então, talvez nesse concurso de vocês haja essa possibilidade de vocês trabalhar essas argumentações, esses elementos mais críticos. Mas de uma forma mais geral, eu acredito que vocês precisam entender, né, dentro desse documento, dessa lei que é a LDB, entender quais esses artigos que tratam de tecnologia, porque nas outras leis, né, de educação que nós tivemos no Brasil, não tínhamos o foco para a questão das tecnologias, né? Então, aqui na LDB de 96, a gente tem essas menções, e a partir dessas menções, a gente tem outros documentos que direcionam, documentos legais que vão direcionar, vão dar diretrizes, né, como a gente vai ver agora mesmo no PNE, para que a inserção das tecnologias na educação, ela seja, né, de fato, realizada, né? Mas de uma forma geral, o que a gente vê aqui na LDB são apenas menções, né? A gente não consegue observar, por ser um documento legal, alguma proposição, né, para a questão do uso pedagógico. Então, aqui, quando a gente consegue, né, ver alguma possibilidade aqui no artigo 62, na questão da formação docente, logo a gente já vê aqui que aqui é atrelado, né, a questão da tecnologia com a questão da educação à distância. E isso, gente, a gente tem aqui alguns estudos que mostram que no Brasil a inserção de tecnologias na educação, ela vai sendo ampliada à medida em que a educação à distância ela vai sendo ampliada também, né? Então a gente tem aí experiência de educação à distância no Brasil, desde os cursos por correspondência, depois a gente tem os cursos que eram por meio do telecurso, né, 2000, e enfim, à medida em que eles vão passando por processo de inovação, de melhoria, de novas tecnologias para a educação à distância, as tecnologias também vão avançando, de certa forma, elas também vão aparecendo mais como possibilidades. E aí no Brasil, elas estão muito atreladas, embora a gente tenha visões críticas, né, que vão mostrar pra gente que é uma relação que não é muito feliz, né? Então, deixa essa parte para um outro momento. Bom, um outro documento, né, importante, que talvez vocês possam encontrar alguma questão no concurso, está relacionado com o Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação é um plano decenal, que vocês conhecem, né? Eu sei que tem colegas, né, que talvez tenham discutido com vocês um pouco lá alguma aula, né, que eles tenham dado para vocês sobre as políticas educacionais, a gestão educacional, né? Mas vocês sabem que o Plano Nacional, ele é um plano decenal. O plano atual que nós estamos, né, vivenciando, ele é o de 2014 a 2024, ele encerra o ano que vem, né? Nós estamos em 2023, encerra 2024. E esse plano, que está em vigência, ele foi organizado com 20 metas e 254 estratégias. Então, as metas que estão relacionadas mais diretamente à tecnologia são as metas 7, a 12 e a 20. Só que eu trouxe aqui pra gente, como forma de mais destaque, a meta 7 e algumas estratégias, pra gente pensar como é que ela aparece aqui no PNE, tá bom? Bom, as metas, né, que depois vocês podem retomar do Plano Nacional de Educação para dar uma olhadinha aí mais rápida, mas vocês vão perceber que as metas que se relacionam com as tecnologias, elas propõem uma integração da tecnologia na educação para melhorar a qualidade do ensino e facilitar o acesso à informação. Então, isso aqui também é um elemento, né, que chama a atenção aí de muitos críticos, de pesquisadores, porque o próprio PNE, né, que ele vai detalhar metas, ele vai detalhar estratégias para que as escolas possam repensar
os seus projetos pedagógicos, os professores possam repensar as suas práticas educativas, o próprio PNE, ele também não avança muito em relação à questão do uso pedagógico das tecnologias na educação, né? Então, a meta 7 do PNE diz: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais no índice de desenvolvimento aí, né, relacionado aí ao IDEB. Então, a meta 7, ela está focada, né, em propostas, em possibilidades, em apresentar, né, ideias para que possa ser melhorada a qualidade da educação, em todas as etapas e todas as modalidades. Com isso, a estratégia 712, a gente destaca nela o seguinte, ela coloca: promover a ampliação do acesso à internet de banda larga nas escolas, em especial nas áreas rurais, garantindo a capacitação dos professores para o uso das tecnologias de informação e comunicação. Então, essa estratégia aqui, para alcançar essa estratégia, várias ações, né, têm sido feitas. Uma ação que a gente pode destacar, e eu achei que eu tinha colocado aqui para vocês, deixa eu ver se ela não aparece aqui. Não, aqui já. Depois eu posso colocar para vocês. Mas em relação a essa meta, essa estratégia, não, deixa eu só voltar aqui. Eu acho que eu dupliquei essa estratégia aqui. Só um momentinho. Estratégia 712. 712. Ela tá duplicada aqui. Mas não tem problema não, depois eu retiro. Porque eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se ela aparece aqui, exatamente isso. Depois eu retomo lá o slide e vai ficar no lugar certinho para vocês, tá? Eu dupliquei e ela saiu de lugar. Então, essa interatividade aqui, desse recurso linear, eu achei legal. Por quê? Vocês viram que eu estava trazendo ali na meta 7, na estratégia 712, o PNE colocando que é necessário ações de que as escolas possam ter acesso, né? Vou voltar lá pra gente, porque agora eu posso ter confundido a cabecinha de vocês. Vou voltar aqui na 712, ó. Promover a ampliação do acesso à internet de banda larga nas escolas, em especial nas áreas rurais, garantindo a capacitação dos professores e o uso de tecnologia. Então, essa estratégia aqui, ela propõe, né, a possibilidade de que no Brasil a gente tenha ações, tenha políticas, tenha propostas de que façam que as escolas, sobretudo as rurais, tenham acesso à banda larga, tenham acesso à internet de banda larga, né? E que os professores sejam capacitados. E aí, eu fui lá naquela interatividade para mostrar para vocês que uma dessas ações é aquela que eu comentei com vocês lá atrás, né? Que é a PIEC, né? É uma das mais novas políticas, né, do governo federal de inserção de tecnologia nas escolas. É uma das mais novas. A gente já teve várias ações, né? ProUca, um computador por aluno, mídias na educação, enfim, a gente teve várias ações que eu também depois posso fazer uma listinha para vocês, né? Mas essa aqui, ela é uma das mais novas, ela foi aprovada em 2021. E aí eu trago para vocês aqui, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, esse aqui é o resultado de um estudo, né, que nós publicamos recentemente, depois vocês podem ter acesso, e que a gente fala, né, política de inovação e educação conectada, universalização do acesso à internet e uso pedagógico das tecnologias. Então, nesse trabalho aqui, que a gente publicou agora recentemente, né, no mês passado, a gente vai mostrar que, infelizmente, né, até onde nós conseguimos evidenciar, porque nós fizemos um estudo documental de 7 documentos, né, especificamente a lei, o decreto e 5 portarias, né, que constituem um marco regulatório dessa política, e nós evidenciamos que também essa política mais nova, que é uma política que deve, né, trazer aí elementos para resolver essa estratégia 712 do PNE, ela ainda não avançou com relação à proposição, né,
do uso pedagógico das tecnologias na educação, né? Então, depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho dos resultados, tá ali, tá bom? Vou voltar aqui para a nossa meta, a nossa estratégia 7.12, para a gente ver aí, então, a meta 7.13. Bom, dentro também da meta 7 do PNE, a gente destaca a estratégia 7.13, desculpa, tá? Estratégia. Essa estratégia, ela coloca que é necessário ampliar a infraestrutura tecnológica nas escolas e a aquisição de equipamentos para uso educacional, garantindo conectividade e acessibilidade, observadas as diretrizes de acessibilidade e desenvolvimento sustentável. Então, mais uma vez, a gente percebe aqui na meta 7 do PNE, né, que para a gente fomentar a qualidade da educação básica e de outras etapas e modalidades, há uma preocupação grande com a questão da infraestrutura, com a questão da conectividade, né, da questão aqui da capacitação, do uso, né, de tecnologias da informação e comunicação. Mas a gente não consegue perceber ações muito... Na verdade, o PNE é uma apresentação, né? Na verdade, a gente não consegue perceber como que as escolas podem propor ações mais concretas, né, para que isso realmente se desenvolva. Ainda dentro da meta 7, a gente destaca a estratégia 7.15, e essa estratégia também ela está muito ligada com a PIEC, por isso que ela aparece aqui, né, também, deixei só aqui, porque aqui, nessa estratégia 7.15, é colocado universalizar até o quinto ano de vigência do PNE, nós já estamos encerrando o PNE, o ano que vem é o último ano, né, da vigência desse plano. Então, a meta 7.15 dizia universalizar até o quinto ano. Nós já estamos praticamente aí no 9º ano. Universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar até o final da década a relação computador-aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias. Então, essa estratégia 15, quando a gente vai lá naquela política na PIEC, quando a gente vai lá no objetivo da PIEC, a gente vai ver que o objetivo dela é tal qual essa estratégia aqui, né? Só que a política, até o momento que nós analisamos os dados, né, do marco regulatório, os documentos do dado regulatório, nós não conseguimos identificar, né, elementos, né, que possam estar de fato contribuindo para essa utilização pedagógica. Nós ainda estamos lá parados, né, até 2021, nessa lei, estamos ainda com ações voltadas, né, para essa preocupação mais geral de infraestrutura e de acesso, né, que está aqui nessa meta. Então, universalizar até o quinto ano, nós já estamos bem atrasados. Mas, olha só, estou fazendo crítica, né? E, na verdade, o que vocês têm que se atentar para a meta e para a estratégia. E o que essa estratégia ela traz, né? Com relação à questão da tecnologia que pode aparecer aí no concurso de vocês. Outra estratégia relacionada a isso é a 7.20. E aí, ela vai trazer aqui sobre a possibilidade de promover ou de prover, né, equipamentos, mais uma vez, né, preocupação com a infraestrutura, recursos tecnológicos digitais para utilização pedagógica. No ambiente escolar, todas as escolas públicas da educação básica, criando inclusive mecanismo para a implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso às redes digitais de computadores, inclusive internet. Então, essa meta também, tanto essa estratégia 15 e a 20, 7.15, 7.20, elas estão, né, elas são estratégias que estão presentes nessa política que é a PIEC, que é uma ação, né, que tem tentado resolver essas questões propostas aí nessa meta 7. E aí, eu trago aqui para vocês, né, para conhecimentos, para ampliar conhecimento, esse texto, uma sugestão de leitura, para vocês compreenderem um pouquinho mais, né. É um estudo aqui desses 3 autores que pegaram, né, aí, fizeram um estudo documental do PNE e tentaram, dentro desse estudo, trazer os elementos relacionados às tecnologias educacionais de formação de professores. Então, se você clicar aqui,
ele vai te levar, né, para você ter acesso aí nesse texto, que é um texto bem interessante, que pode, né, inclusive trazer outros elementos que vão ajudar vocês aí no concurso, tá bom? Ok. Bom, vamos voltar aqui, né, na nossa telinha. E aí, deixa eu fechar isso aqui. Eu tô querendo colocar em tela cheia para vocês. Também um outro documento que talvez, né, possa trazer menção aí nas questões do concurso de vocês é relacionado à BNCC. Então, a BNCC ela vai trazer competências gerais aí para a educação básica, né, a partir de algumas competências, né. Então, nós destacamos aqui uma competência, que é a competência 5, que é tratado, né, no documento, que o documento da NCC tem 600 páginas, né, talvez vocês não tiveram possibilidade de ler, mas muitos que já estão aí na educação, seja na área de secretaria, né, na administração, seja como auxiliar de professor, vocês já tiveram acesso a algumas discussões, a algumas leituras, né, da BNCC. E dentro desse documento, né, que traz elementos para a educação infantil, para o ensino fundamental e médio, nós destacamos aqui a competência 5, que é de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, a BNCC, né, ali a partir de 2017, é um dos documentos legais no qual essa perspectiva da tecnologia ela é um pouco mais explorada nessa visão mais crítica, né? Porque os documentos anteriores, como eu mostrei para vocês, a gente fica muito naquele aspecto ali focado na questão da infraestrutura e da possibilidade do acesso à tecnologia ou acesso à internet, né? A gente não conseguiu ampliar muito. Então, a BNCC ela vem trazer essa competência e ela está destacando que essa competência relacionada à utilização de tecnologias, no caso, destaca bem, né? Que é a tecnologia digital, então seria a TEDx, né? Elas têm que ser compreendidas, utilizadas e desenvolvidas de maneira significativa, crítica, reflexiva, né? Então aqui ela já é colocada, ela é pensada na BNCC para alcançar essa perspectiva mais ampla da formação dos sujeitos que vão utilizar tecnologias. E aí, assim como outros documentos, né, a BNCC ela vai trazer essa questão do protagonismo, que é uma perspectiva aí muito utilizada, mas também muito criticada, né, por muitos autores, porque a questão do protagonismo muitas vezes é pensada, né, na perspectiva de que o aluno ele tem que ser responsável, né, pela sua formação, exercer esse protagonismo. E aí vem alguns conceitos, né, do tipo cultura maker, aprenda fazendo, né, que são perspectivas interessantes, mas que também tem que ser olhadas por um viés mais crítico, né, porque na verdade em nenhum momento nós estamos aqui apresentando para vocês que o uso de tecnologia por si só na educação ele vai resolver problemas da educação, muito pelo contrário, assim como qualquer eu não gosto muito de usar a palavra ferramenta, né, instrumento, que a gente vai trazer agora mesmo, que isso muitas vezes ele engessa a ideia, né, da perspectiva da tecnologia, mas o que eu quero dizer para vocês é assim, que as tecnologias elas também são elementos possíveis de serem inseridos na nossa prática educativa de uma maneira natural, assim como nós utilizamos o livro, assim como nós utilizamos o quadro, assim como nós utilizamos os jogos, né? Enfim, todos os recursos disponíveis, né, que nós temos para auxiliar o processo de ensinar e de aprender. Então, essa competência aqui, ela destaca elementos importantes, né? Palavras importantes que certamente devem aparecer, né, aí em alguma das questões de vocês. E esse texto também deixei uma sugestão de leitura quando vocês clicarem aqui.
vocês vão abrir, né, da Miguel Miranda Ribeiro, que vai trazer uma análise documental sobre as tecnologias digitais na BNCC, né? Então, ela vai trazer outros elementos aqui que vão auxiliar vocês aí na compreensão dessa questão. Bom, não quero fazer link, só quero ampliar a minha tela, né? Tá aí para vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, gente, eu espero que eu não tenha esteja falando tão rápido, né? Às vezes a gente empolga aqui e não percebe que para vocês tem que ser um pouco mais devagar, né? Enfim, continuando aqui a nossa conversa, eu vou voltar então lá, né? Naquela paradinha lá atrás, quando nós falamos para vocês que nós temos que ter claro qual é a concepção de educação que nós temos, né? Porque se nós não tivermos clara essa concepção, nós vamos usar a tecnologia de uma maneira que ela vai atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem e não vai auxiliar. Da mesma maneira que a gente usa um livro, um material, né, didático, um material já pronto, preparado, e o professor não tem muita autonomia sobre o uso, né, desse elemento. Então a gente precisa ter claro o que é educação para nós, o que é educação para você, né? Bom, numa visão mais crítica, que é a visão que eu acredito e que a gente espera, né, que seja a visão de vocês e que também seja a discussão que apareça aí nas questões do concurso, a educação, ela não é apenas uma questão de transmissão de conhecimento. A educação é muito mais do que isso, né? A educação aí, na visão do Victor Paro, aquele autor que eu comentei com vocês, e tantos outros autores, né, dessa visão crítica, eles vão colocar que educação é a apropriação da cultura em seu sentido pleno, que inclui conhecimentos, informações, valores, arte, tecnologia, crença, né, filosofia, direitos, costumes, tudo, enfim, que é produzido historicamente pelo homem e que numa democracia na qual nós vivemos, o cidadão deve ter o direito de acesso e apropriação dessa cultura. Então, quando a gente fala em educação, nessa visão mais ampla, a gente consegue perceber que a tecnologia faz parte dela, que a arte faz parte dela, que as crenças, as filosofias, né, tudo faz parte dessa visão mais ampla. Então, eu não sou aquele professor que vou dizer não para o uso de tecnologia, né? É por isso que é um desafio, porque nós precisamos aprender a ressignificar as nossas práticas, as nossas ações. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que agora, né, matricular em um curso de informática, fazer, né, cursos e cursos. Eu até brinco com os meus alunos, né, que eu trabalho com a disciplina de tecnologia, aprendizagem de tecnologia, mas eu nunca fiz um curso de informática, nunca fiz um curso de computação, né? Porque a gente não está com a ideia ligada de tecnologia apenas nisso, né? Nós começamos aqui a nossa conversa mostrando um conceito de tecnologia que é muito mais amplo, né? Que é a construção desses elementos ao longo da nossa história. Então, essa visão crítica de educação, ela permite a gente também entender que a tecnologia faz parte dela, que a tecnologia pode nos auxiliar, assim também como ela pode nos dar trabalho, não é? Nessa perspectiva, eu gosto de trazer um videozinho, né? Ele é antigo, tá aí no YouTube, né? Vocês podem olhar, mas eu queria que vocês olhassem comigo aqui, rapidinho esse vídeo, tá? Vamos ver se o som vai ficar bom. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna.
faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Então, como eu estava falando, né? Se nós não mudarmos a nossa perspectiva, ou se nós não ressignificarmos a nossa maneira de entender a educação que temos e a educação que nós queremos, se nós não tivermos uma perspectiva mais crítica, nós podemos ser levados a acreditar que somente pela inserção de TICs, né, de tecnologia na escola, na educação, os problemas do ensino e aprendizagem serão resolvidos. Esse videozinho, né, ele é muito clássico, porque ele mostra, inclusive, que muitas experiências de inserção de tecnologia no nosso país, na educação, por meio de várias ações, programas, políticas, não deram certo, justamente, né, porque acredita-se que, ao inserir tecnologia na escola, por uma visão determinista, já estará sendo resolvido esses problemas de aprendizagem. Então, a professora, ela tem uma concepção ali naquele videozinho, né, uma concepção ali tradicional da forma de ensinar a tabuada para as crianças que estão sentadas, né, uma atrás da outra, olhando para a tela, mas de repente o diretor da escola chega e informa que essa escola vai mudar, que ela vai inovar, que ela vai ser moderna, né, como se a modernidade estivesse associada à proposição da inserção das tecnologias. Por isso que essa discussão, né, de novas tecnologias na escola, ela tem que ser pensada. Porque não é porque agora, isso aqui é um vídeo antigo, né? Não é porque se a gente pensar que a maioria das escolas já usam uma tela, um data show, né, música, som, imagem, mas não é porque ela usa que ela é uma escola nova, ou, desculpa, que ela é uma escola moderna, né? É porque a visão do professor, ou as práticas do professor, a metodologia que ele tem, do próprio diretor, né, a concepção que se tem, ela está equivocada, né? E aí, se vocês quiserem ampliar um pouco, né, uma perspectiva mais crítica sobre essa questão da visão determinista, eu também deixei aqui uma sugestão de leitura, né, da professora Joana Peixoto. Se você clicar, ele vai te levar para o texto dela, né, que é Relações entre Sujeitos Sociais e Objetos Técnicos, e ela vai fazer uma discussão muito importante para que a gente possa romper, né, dessa visão aí de tecnologia como determinista, né? E ela vai trazer, inclusive, um outro eixo, que é a visão de tecnologia como instrumental, como instrumento, né? E ela vai mostrar pra gente que não é nenhuma nem outra perspectiva, não pode ser essa questão de falta de equilíbrio, porque, na verdade, tecnologia tem a ver, né, com a produção humana, né? A gente viu lá desde o videozinho, no início, né, da evolução dos seres humanos, faz parte, né, da construção humana dos sujeitos. Então, a tecnologia ela tem que ser pensada como uma perspectiva também, né, que relaciona os seres humanos. E, portanto, os seres humanos, o professor, o aluno, a família, né, o diretor, o coordenador pedagógico, que vão fazer, ou que deveria, né, porque, na verdade, a perspectiva aqui, crítica é que esses sujeitos eles tenham autonomia para fazer escolhas no uso ou não, né,
de determinados elementos para a sua prática pedagógica. Então, não é por imposição, não é porque agora a escola tem, né? Na verdade, é porque nós estamos vivendo um momento que já mudou. Então, nossas práticas também pedem ressignificações, né? Então, nesse sentido, se nós formos pensar no Brasil, né, nós já tivemos várias justificativas, vários motivos, né, para a inserção de tecnologia na educação, desde a questão da natureza tecnológica, a natureza social, a natureza econômica, a curricular para fins didáticos, natureza política, né? E como eu disse para vocês anteriormente, muitas dessas práticas não trouxeram realmente resultados ainda, né, tão satisfatórios. Nós temos muitas experiências de sucesso, nós temos, né, muitas experiências que a gente precisa ter acesso, né, e conhecer realmente, que tem sido interessantes, mas de uma forma geral, ainda há uma preocupação muito grande, né, nessas ações de inserção de tecnologia na educação, apenas voltada para a questão da infraestrutura, para a questão da conectividade, para a questão, né, mais assim, específica, que não é voltada para a questão do uso pedagógico, né, e isso a gente precisa pensar, né, e eu achei muito interessante que no concurso de vocês foi colocado justamente essa questão, né, a questão das novas tecnologias para o uso pedagógico. Então, o uso pedagógico tem sido um grande desafio. E aí, a gente começa a pensar, então, né, como que essas tecnologias, ou como que as tecnologias, elas podem auxiliar na prática pedagógica? Como que a gente tem que ressignificar as nossas práticas, né? Então, eu trago, né, aqui para vocês, pelo menos 3 pontos, né? A questão da articulação dessas TICs com as práticas educativas. Então, nós precisamos aprender com os nossos alunos, né? Aprendendo nós mesmos, né? Não naquela perspectiva do aprender, mas aprender porque nós usamos, né, as tecnologias para todas as nossas ações, né? Do nosso dia a dia. Então, pensar alternativas por meio dessas tecnologias que nós temos disponíveis na escola, para que ela seja significativa no meu planejamento, para o meu conteúdo curricular, para aquela disciplina que eu preciso ministrar, né? Para ter um feedback dos alunos, depois para ter um diagnóstico, fazer um feedback, fazer avaliação, né? Enfim, dentro do nosso planejamento. Para isso, né, destaco aqui a questão da decisão pessoal, que é muito importante. Revisão do oficial dos currículos, né, que aqui ela está para além dessa nossa vontade. E a questão também do processo formativo, que está relacionado também aos órgãos, né, de formação, ao MEC, às propostas curriculares para a formação dos professores, e também está relacionado à nossa própria decisão de formação, né? Então, é importante sim que a gente tenha essas iniciativas. E aí, eu vou trazer para vocês aqui esses elementos, mas não vai dar para aprofundar, né? Porque, por conta aqui do nosso tempo, mas eu vou deixar para vocês aqui, vou deixar meu contato, também vou disponibilizar uma leitura a respeito disso, que esse autor aqui, o Lee Schumann, né, é um autor que ele contribuiu muito, né, as suas discussões para a questão das didáticas, para a questão das práticas educativas. O Lee Schumann, ele traz uma discussão que faz todos nós aí da educação pensarmos e repensarmos o conhecimento pedagógico do conteúdo, né? Então, na formação do professor, na prática do professor, ele chama atenção a necessidade que nós temos de conhecer o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Nós precisamos, o professor, o coordenador pedagógico, né, o gestor educacional, precisa ter ciência que esses conhecimentos eles estão interligados. E aí ele vai trazer aqui essa sigla, né, que é a PCK, ou porque é em inglês que escreve aqui uma tradução, mas que é chamada de conhecimento pedagógico do conteúdo. No caso específico do professor, né, ele vai chamar a nossa atenção, que é uma relação que ela está, né, interligada, não é separada. Então, o professor ele não pode ter só o conhecimento do conteúdo e ele não pode ter só o conhecimento pedagógico.
o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo, eles têm que estar, né, relacionado, interrelacionado. E aí depois, lá em 2006, na verdade, esse aqui é quando o texto, né, deles foi publicado, foi antes, mas Mirra e Kohler são autores que pegaram essa teoria, né, a teoria aqui do conhecimento pedagógico de Leigh Schumann, e eles ampliaram, né, nessa teoria a questão do conhecimento tecnológico, né? Então eu acho interessante a gente pensar, vocês que vão atuar como professores, mais exatamente, né, com docentes lá na sala de aula, com crianças, com adolescentes, com jovens, que nós então, nesse momento aqui que nós estamos aprendendo a lidar, aprendendo a fazer o uso pedagógico das tecnologias nas nossas práticas, essa teoria ela talvez pode nos ajudar, né? Porque ela vai mostrar pra gente que há uma inter-relação ainda maior. Quer dizer, não seria ainda maior. Há uma inter-relação que é importante, eu acho que assim fica melhor, né? Que é muito importante, porque eu como professora, eu não posso ter só o conhecimento do conteúdo da disciplina, né? Daquele componente curricular que eu vou trabalhar. Eu não posso ter só o conhecimento pedagógico, porque nós já vimos ali no list 1 que é preciso ter uma inter-relação e, ao mesmo tempo, uma inter-relação com conhecimento tecnológico. Então, não adianta o professor eu brinco com os meus alunos, a gente usa algumas ferramentas gratuitas, né, que são ferramentas digitais, eu brinco com eles. Não adianta o professor ser excelente em Kahoot, excelente em Canva, excelente em Quizzes, né? O professor ele tem que saber utilizar essas ferramentas, ter esse saber do conhecimento tecnológico, ao mesmo tempo que ele tem que ressignificar as suas práticas, o seu conhecimento pedagógico de como utilizar essa tecnologia para alcançar o objetivo do conhecimento, né, daquele componente do conteúdo que ele está trabalhando. Por isso que há aqui uma inter-relação entre os três, né? Então, eu acho essa teoria muito bacana, e aqui eu venho detalhando um pouquinho, né, aqui o que seria o conhecimento tecnológico. Então, só para vocês relembrarem, o verdinho o tecnológico, o vermelho o pedagógico e o azul, né, o de conteúdo. Então, eu começo pelo tecnológico, porque o conhecimento tecnológico aqui, ele está se referindo ao conhecimento de tecnologia que são ou podem ser utilizadas em ambiente de aprendizagem. Então, o professor, no seu dia a dia, na sua formação, porque o professor ele é formado na formação inicial e em formação continuada, né? Nessa perspectiva de que a gente toma a decisão de estar sempre se formando. E eu gosto de falar isso para os meus alunos, porque às vezes a gente não tem essa noção da identidade da nossa profissão, né? E eu comparo muito eles, por exemplo, a um médico. Um médico, ele está em constante formação continuada. Um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, né? Então, é o nosso caso também. Não é porque nós, na graduação, talvez não tivemos contato, na formação inicial, não tivemos contato com essas questões. Mas a nossa formação continuada, isso é importante. Então, o conhecimento tecnológico, ele está relacionado com essas possibilidades da gente ter esse conhecimento de quais tecnologias, por isso que a gente fala, não tem como a gente ficar falando que são novas, né? Porque o que é novo agora pode não ser amanhã. Então, o que os meus alunos estão utilizando? O que eles utilizam, né? Hoje a gente vê muitos meninos com TikTok, com várias redes ali, que o conhecimento desse tipo de tecnologia, que talvez eu nem preciso usar, eu sou uma professora, inclusive, que eu nem uso redes sociais, né? Mas que eu preciso conhecer, e eu posso conhecer com o meu aluno, porque essa ferramenta, essa tecnologia, esse elemento, esse recurso, pode auxiliar no ambiente da aprendizagem desse meu aluno, né? Então, elas vão colocar aqui que inclui habilidades necessárias para operar as tecnologias específicas. Por isso que eu não preciso fazer um curso de informática, porque o curso de informática não vai me trazer esses elementos. Eu preciso estar aberto, ter uma decisão de aprender, né, em continuidade. E esse conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, ele se refere, né, a um conhecimento que vai além de todos os três componentes: tecnologia, pedagogia e conteúdo. O TPCK, né, que é esse conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, oferece uma maneira de conceituar o conhecimento que os professores precisam a fim de integrar a tecnologia em práticas de ensino. Lembra que eu falei para vocês
que até o momento a gente não conseguiu avançar nas ações, nas políticas de inserção de tecnologia no Brasil, porque ainda está falho essa questão, né, da integração da tecnologia com as práticas, com o uso pedagógico. Por isso que essa é uma teoria que pode nos auxiliar, né, a gente avançar e ampliar conhecimento sobre ela. Implica em usar tecnologia para explorar relações e não para tirar prática, não para repetir práticas tradicionais por meio de uma outra tecnologia, né? Por meio de tecnologias, que é o caso daquele videozinho. Não é porque agora eu vou usar o data show, a telona, e continuar trabalhando a tabuada de matemática, de multiplicação, do mesmo jeito que trabalhava, né? Mas é para me ajudar, para fazer uma nova inserção, uma nova colocação do indivíduo, das relações dos indivíduos, né? Que estão aprendendo. O vermelhinho, que é o conhecimento pedagógico, é o conhecimento sobre os processos de aprendizagem e práticas de ensino, ou seja, dos métodos e teorias de ensino. Então, o professor precisa, sim, ter conhecimento pedagógico das teorias que embasam as suas práticas, né? Das discussões, das possibilidades de recursos, de métodos, de técnicas, né? E a gente precisa embasar isso nesse conhecimento pedagógico. Né? Isso tem a ver com a concepção de educação que eu tenho, que eu pratico, né? Que eu desenvolvo. Então, esse vermelhinho, né, que é o pedagógico, relacionado com o verdinho, que é o tecnológico, é o conhecimento pedagógico da tecnologia. Então, até para a gente usar a tecnologia, a gente tem que ter um conhecimento pedagógico dela. É o conhecimento das possibilidades e limitações da tecnologia para diferentes abordagens de ensino e ainda saber como o ensino e a aprendizagem podem mudar a partir do uso de tecnologias específicas e com o uso de uma determinada estratégia pedagógica. Por isso que é importante, o uso das tecnologias nas escolas não deve ser por uma imposição, por uma lei, por uma política que nos manda, né, que nos obriga a fazer. Porque a BNCC tem aquela competência, né? É para além disso. Tem que ser porque nós, seres humanos, que trabalhamos com seres humanos, né, com a formação de seres humanos, nós temos que fazer essas relações e temos que ter autonomia para fazer essas escolhas, né? E o azulzinho, que é o conhecimento do conteúdo, é o conhecimento que os professores precisam ter sobre o assunto, o objeto de ensino, né? Inclui aí o conhecimento de fatos centrais, os conceitos, as teorias sobre aquele conteúdo que nós vamos trabalhar. E nesse sentido, quando a gente relaciona o conhecimento do conteúdo com o tecnológico, a gente vai ter o conhecimento tecnológico desse conteúdo, né? Que é o TCK. E refere-se à forma como a tecnologia e o conteúdo se influenciam mutuamente, como uma tecnologia pode ser usada para fornecer novas maneiras de ensinar, né? E a relação dos três, né? Aí a Mirza ali, ela vai estar agora com outra autora em 2008 e eles vão trazer, né, essa ideia da TEPAC, né? Que é a relação dessas três categorias que não podem ser tomadas isoladamente, mas sim num todo integrado para ajudar os professores a tirar proveito da tecnologia, e eu diria, ajudar os alunos a tomar proveito do processo de ensino, a fim de melhorar esse processo, né? Então, por isso que essa relação, essa teoria pode nos ajudar a pensar essa questão do uso pedagógico, né? A gente precisa ampliar o conhecimento sobre isso. Bom, como que essas discussões, né, tantos elementos que eu trouxe aqui e tantos outros que a gente poderia trazer, que talvez passou aqui batido, né, mas como essas discussões, elas sobre o uso de tecnologia na educação podem aparecer no concurso, né, de vocês. Aí eu destaquei que é o concurso número 3, no edital número 3 de 2023, que tem vagas para educação, para professor da educação básica, tem vaga para especialista, analista educacional, inspetor e bibliotecário, né? E tem outras vagas lá. E aí eu fui lá dentro do edital e percebi que tanto nos aspectos relacionados aos conhecimentos específicos, quanto quando eles separam, né, nos aspectos dos fundamentos da educação,
nós vamos perceber de uma maneira geral, salvo exceções, algumas mudam, né? No caso bibliotecário, algumas áreas lá mudam, mas todas as questões vão estar voltadas, as questões que vão cair sobre tecnologia, né? Vão estar voltadas para esse elemento. NTICs, né? Que são as novas tecnologias da informação e comunicação e as contribuições que essas NTICs podem trazer para a prática pedagógica, né? Nesse sentido, eu fui lá na empresa, né, que está fazendo o concurso de vocês, e aí eu fui lá dar uma olhadinha, vocês também devem ter feito isso, né? Fui lá dar uma olhadinha sobre algumas possibilidades, né, de como que essas questões podem cair. E aí, depois vocês vão ver com mais tempo, né, com mais calma, mas eu coloquei aqui uma questão, né, de uma prova de 2021, lá de São Paulo, organizada por a mesma empresa aqui do concurso de vocês. E aqui está relacionado, é uma questão relacionada a tecnologias digitais da informação, então as TDICs, tá vendo? E a questão da base, dentro da base nacional. Então vamos ver, por exemplo, o que vocês marcariam nessa questão aqui? Ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais da informação e comunicação, também conhecidas por TDICs, têm alterado as nossas formas de trabalhar, de nos comunicarmos, de nos relacionarmos e de aprendermos. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas às tecnologias digitais, como destaca a Competência Geral 5. Viram, né? Que eu fui lá na Competência Geral 5 e destaquei ela aqui para a gente pensar. Com relação àquela competência que está na BNCC, eles perguntaram: assinale a opção que indica corretamente a competência constante na BNCC em relação aos TDICs, né? Então, você vai ler as alternativas e vai fazer a sua escolha. Vamos ver a letra A. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação e realidade e expressão subjetivas, identidades sociais e culturais. Será que lá na Competência Geral 5 da BNCC está trazendo a relação das tecnologias com essas questões aqui? Da linguagem, sim, da construção humana, sim, mas ficou meio vago, né? Eu não escolheria essa opção aqui, não. Vamos lá, vamos ver a B. Compreender a historicidade no tempo, no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar o significado das lógicas. Não está tratando disso aqui lá, não, né? Na competência 5. Vamos ver a letra C. Compreender e utilizar a cultura digital, lá fala de cultura digital, de forma crítica. Lembra que eu falei que lá na competência 5 já traz, a BNCC já traz essa perspectiva crítica. Vamos ver mais. Significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas socioescolares para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas, desenvolver projetos autorais. Lembra do protagonismo? E coletivos, me parece, né, que essa aqui seria a alternativa mais correta. Mas vamos ler mais, né? Vamos ver a letra D. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Olha, embora tenha algumas palavras que estão lá dentro da competência 5, não é exatamente isso que trata a competência 5, né, da BNCC. Vamos ver a letra E. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e do seu projeto de vida, com liberdade autônoma, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Bom, eu não sei vocês, mas se eu estivesse fazendo essa provinha, eu escolheria a opção, a letra C, que é a que mais está, né, trazendo os elementos que aparecem aqui na competência 5 da BNCC, tá? Então, aqui seria a letra C. E aí, aqui nesse slide, eu vou trazendo, não sei como é que tá o nosso tempo aqui, acho que dá pra gente ver mais algumas. Essa aqui também é do mesmo ano, né, a prova de 2021, lá de São Paulo.
E aí, essas aqui são mais rápidas, ó, pra gente ver juntos. Sobre a função do coordenador pedagógico, né? Então, às vezes a gente vê as questões mais para o professor, mas quem vai fazer aí para coordenação, inspetor. Sobre a função do coordenador pedagógico, no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais, TEDx, na unidade escolar, analisa as afirmativas a seguir e assinale V ou F, né? E aqui tem as opções. Então, vamos lá. Deve orientar o corpo docente no uso dos recursos tecnológicos disponíveis. Então, o coordenador pedagógico, ele deve orientar? Deve, né? Ele tem um papel fundamental de auxiliar. O coordenador pedagógico deve realizar planejamento financeiro para compras de aparato tecnológico pela unidade escolar? Esse aqui vai um peguinha, né? Mas quem estudou aí, né, as funções do coordenador pedagógico vai ver que não é função dele fazer isso. Então, essa alternativa não está correta. E essa outra, deve se certificar, o coordenador pedagógico deve se certificar de que há um esforço interdisciplinar de fomento a uma cultura digital. Isso é importante. Então, nesse caso aqui, qual seria a resposta nossa aqui? A letra E. E aqui, vamos ver essa outra questão. As tecnologias digitais, também TEDx, né? Tá vendo? Então, vocês vão encontrar muito TEDx, muitas NTDx. As TEDx aqui permeiam a prática pedagógica de todas as disciplinas. Aqui é uma questão, talvez, lá para quem está fazendo educação física, né? Quem vai fazer a prova específica para professor de educação física. Bom, um objetivo de aprendizagem a ser realizado nesse sentido seria o quê? Né? Vamos ver. Refletir sobre os discursos sobre o corpo e a cultura fitness que prevalecem em perfis influentes presentes nas redes sociais. Isso aqui é uma questão muito específica da educação física, né? E de como que o uso de tecnologia pode auxiliar. Parece estar ok. Vamos ver as outras. Identificar os principais movimentos presentes na catira do norte. Bom, talvez isso seja uma questão da educação física, mas ela não está relacionada às TEDx. Vivenciar os fundamentos iniciais do basquetebol também não está relacionado a TEDx. Valorizar brincadeiras e jogos matriz também não está relacionado a TEDx. Compreender a importância da percepção do esforço na manutenção da própria saúde também não se relaciona a TEDx, né? Então, está vendo aqui como a gente pensar aquelas reflexões das TEDx aqui dentro de uma questão, né, voltada para educação física, né? Eu colocaria aqui como resposta a letra A. Ok? Bom, aqui ainda 2021, não vou fazer com vocês, depois vou passar para vocês, acho que é a mesma, eu copiei aqui a mesma para vocês, ó, repetir. Vou tirar aqui, mas eu vou passar aí as respostas para vocês, tá? Esse outro aqui é de 2023, é um bem atual, né? Olha como que parece, foi um concurso lá para professor e para coordenador pedagógico no Tocantins, da empresa que vocês estão fazendo concurso. Essa questão fala assim: as opções a seguir apresentam contribuições das novas, viu? NTDx, né? Que é a expressão que eles estão usando agora, NTDx, para a prática pedagógica. As opções aqui a seguir apresentam contribuições, à exceção de uma, né? Então também tem que tomar muita atenção. Às vezes você sabe e não prestou atenção que era uma. Uma não está certa. Então, as tecnologias, elas podem minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre. Então, as novas tecnologias, elas podem minimizar a interrupção educacional. Isso aqui tá correto, não tá, gente? Isso aqui nós vivenciamos aí no momento da pandemia, né? Com os vários formatos de educação que foram propostos aí de forma remota. Letra B. Vamos ver se isso aqui tá certo ou tá errado. As TEDx, as novas TEDx. Expandir a aprendizagem formal, elas auxiliam, elas contribuem para expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o controle de tarefas. Essa questão aqui tá ruim, né? Porque se você for pensar que as tecnologias têm esse papel de contribuir para expandir a aprendizagem formal, tudo bem, né?
Mas tornar mais eficiente o controle de tarefas vai contrariar, inclusive, aquela competência 5 lá da BNCC. Então, letra B está errada. Letra C, criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins. Sim, as TEDx podem possibilitar essa criação, né? Melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, diminuindo as distâncias sociais. Nós vimos lá na LDB, no artigo, né, que trata sobre a questão das tecnologias assistivas, né? Podem ser uma possibilidade, então tá ok. Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para ambientes que maximizam a compreensão. Também vimos que isso aqui tá ok, né? Então, a letra B é a exceção aqui, que não está ok. E essa aqui? A aprendizagem do paradigma, a adoção do paradigma da inclusão implica a qualificação e capacitação de professores para que possam desenvolver sua prática pedagógica, atendendo à diversidade das necessidades apresentadas por seus alunos. As afirmativas a seguir indicam habilidades e competências que os educadores devem dominar para a inclusão de alunos com necessidades especiais, né? Aqui no caso, lembrando da questão da inclusão e do uso de tecnologias, né? Para alunos com necessidades especiais. Então, todas estão corretas, exceto uma. Vamos ver o que está errado, né? Bom, recorrer à ajuda da tecnologia, avaliar as necessidades educativas, trabalhar em conjunto com especialistas. Então, o que a gente está vendo aqui? Quais são as habilidades e competências que os educadores devem ter para usar a tecnologia de modo a incluir alunos. Então, os professores têm que ter, eles têm que recorrer a uma ajuda da tecnologia, ok, né? Tem que avaliar as necessidades, sim. Tem que trabalhar em conjunto com especialistas, ok. Tem que ampliar conhecimentos técnicos e terapêuticos. Será que o professor, dentro das suas habilidades e competências, tem que saber isso? Letra E, implementar ações que levem em conta a diversidade dos alunos. Letra E está correta. Então, a letra D é a exceção. Tá vendo, gente? Então, eu acho que eu coloquei mais. Não. Então, essas são alguns exemplos, né, de como pode cair essas reflexões nas tecnologias, os conceitos, da forma da gente ver e perceber tecnologia e as possibilidades de práticas, né, nas práticas educativas. E aí, para vocês ampliarem mais conhecimento, aqui eu coloquei 2 links, só vocês clicarem, né, de outras empresas que também fazem concursos, e esses links aqui, eles estão selecionados já, questões voltadas para tecnologias na educação, então talvez pode ajudar um pouquinho vocês, tá bom? Mas para a gente ir finalizando aqui, né, nossa conversa, nossas ideias, é preciso a gente ter claro, né, todos nós aí que usamos tecnologias e que vamos usar tecnologias nas nossas práticas educativas, né, com essa perspectiva de uso pedagógico mesmo. Nós temos que ter uma visão crítica acerca das relações com elas, com o uso que a gente faz das tecnologias e com a sociedade que a gente vive, com a característica dos alunos que nós temos, né, com as condições de vida de cada um deles. E nós vamos ter que ressignificar as nossas práticas e reaprender que também nós não podemos só consumir tecnologias, né? Nós não podemos só utilizar o que se tem pronto, ou ferramentas gratuitas, mas nós temos também que nos apropriarmos desse uso dessas ferramentas, desses instrumentos, desses recursos, né, que são assim chamados aí, que são apresentados com esses termos dentro das políticas, dentro das ações que a gente tem. A professora Joana Peixoto, em 2015, ela traz uma contribuição para a gente, para além dessas ideias, né? E inclusive para a gente pensar nessa questão da apropriação. Ela fala que as tecnologias podem ser integradas nas práticas, nas atividades pedagógicas de forma crítica, por meio das escolhas conscientes dos sujeitos, pois, ao se apropriar da tecnologia, o professor apropria-se dos produtos do trabalho, resultantes de um processo que é histórico e objetivado e, portanto, pode ser apropriado, né? Então, eu gosto muito das discussões, né, que a professora Joana traz, que nos ajuda a pensar que nós, seres humanos, professores, fazemos parte, né, dessas condições, desse acesso a essa cultura, né, historicamente deixada para todos, e, portanto, nós também podemos ter, né, fazermos as nossas escolhas
de utilizar essas tecnologias de forma a apropriarmos dela, né? E também, né, a gente precisa ter claro, né, a definição de uma concepção pedagógica, portanto, de uma concepção de educação que a gente tem, como eu já falei, para que a gente possa, né, aprender a inserir essas tecnologias nas nossas práticas. Novos saberes docentes são importantes, né, por isso eu trouxe aquelas ideias, né, da teoria de Elichun, de Amirza, em que a gente tem que pensar as relações tanto do conhecimento tecnológico, pedagógico, conteúdo interligado. A gente não pode pensá-los separados, a gente não pode executá-los de forma, né, separada, porque elas fazem parte de uma relação que é importante para a prática pedagógica. E nós precisamos utilizar as tecnologias de uma maneira natural nesse processo pedagógico. Não porque é imposto, não porque é uma política, não porque nós precisamos fazer, porque todo mundo faz, ou porque a escola agora tem que ser moderna, né? Mas sim porque ela faz parte desse nosso processo que também é histórico, enquanto seres humanos, né? Então, nesse sentido, eu espero, né, ter trazido aqui alguns elementos, né, que possam fazer vocês pensarem, refletirem e, né, saírem bem ali na discussão, nas relações que vocês vão tecer, nas questões que vão aparecer desse concurso. Eu desejo sucesso a vocês. Nesse slide eu não deixei aqui, nessa apresentação, o meu e-mail, né, meu contato, mas eu já vou atualizar e vou disponibilizar para vocês. Passo para a Alana, né, a Alana vai disponibilizar para vocês esse link e nele já vai ter o meu contato. Eu fico à disposição, né, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem dialogar, se eu falei questões aqui muito rápidas, que vocês talvez queiram aprofundar um pouquinho, podem me mandar uma mensagem, um e-mail, e eu terei todo o prazer de poder conversar com vocês, tá bom? Desejo sucesso, né, a todos vocês, né, professores, alunos que estão terminando, os nossos alunos, alunos de outras instituições, né, que vocês tenham sucesso. E eu sempre falo, né, que o sucesso de vocês é o nosso sucesso também, porque a gente vê em vocês, né, um pouquinho dessas reflexões que a gente faz com vocês também. Então, agradeço a todos vocês, né, desejo aí tudo de bom, tá? Até mais.